Olá, pessoal! O tema dessa videoaula é crescimento de micro-organismos e fatores intrínsecos e extrínsecos. É o conteúdo teórico que considero o mais importante para a disciplina de microbiologia agroindustrial, pois com certeza vocês aplicarão durante toda a vida acadêmica e profissional de vocês. Sugiro: façam anotações, resumo destes tópicos, pois com certeza serão aplicados tanto para as tecnologias de origem animal quanto vegetal. O pleno conhecimento dos fatores relativos aos alimentos, os intrínsecos, e aqueles relativos ao ambiente, os extrínsecos, ajudarão a propor alternativas para barrar o crescimento dos micro-organismos deteriorantes, que são aqueles que alteram as características sensoriais do alimento, depreciando a sua qualidade, e também os patógenos, que é aqueles que causam doenças aos seres humanos e animais. Agora, quando se trata de produtos fermentados, o conhecimento da curva de crescimento vai ajudar a otimizar o processo, pois é interessante nós utilizarmos os principais fatores que ajudam ao desenvolvimento da população. Vamos lá? O crescimento microbiano é uma curva que representa o crescimento de uma população de um determinado microorganismo em sistema fechado, cultura em descontínuo. Na microbiologia, o termo crescimento está relacionado ao aumento do número de células. No caso das bactérias, seres procarióticos com morfologia celular mais simples, o crescimento ocorre por fissão binária. A partir de uma célula, há a divisão em duas por mitose, cada uma com o mesmo código genético da célula-mãe, e assim sucessivamente. A fissão binária varia de minutos até dias, como por exemplo, a bactéria Escherichia coli do trato intestinal, 17 minutos. Staphylococcus aureus da microbiota das mãos e mucosas, 27 a 30 minutos. E Lactobacillus acidófilos, normalizador da flora intestinal, 66 a 87 minutos. É importante reforçar que o crescimento tem padrão exponencial. O que isso significa? Significa que a taxa de crescimento populacional aumenta ao longo do tempo, em proporção ao tamanho da população. Porém, a fase exponencial reflete apenas uma parte do ciclo de crescimento de uma população microbiana. E é sobre isso que vamos conversar a partir de agora. As fases de crescimento: adaptação ou lag, exponencial ou log. Alguns autores também a chamam de crescimento, estacionária ou equilíbrio e morte ou declínio. A primeira fase é adaptação ou lag, período de adaptação da cultura, mudança de meio, preparação de complexo enzimático, reparação das células com dano. Não se observa crescimento populacional. Fase importante. Vamos mencioná-la inúmeras vezes ao longo desta semana. Segunda fase, exponencial ou log. Fase mais saudável das células. Observa-se um crescimento rápido, aumentando consideravelmente a população de micro-organismos. É nesta fase que se observa a ação que o micro-organismo tem no alimento. No caso dos micro-organismos deteriorantes, é nesta fase que há a alteração nas características sensoriais do alimento, alterando-a de forma negativa. Quando se trata de micro-organismos patogênicos, é na fase log que as células vegetativas, em dada concentração, podem provocar uma infecção alimentar. Ou quando se trata de micro-organismos que liberam toxinas que causam intoxicação alimentar em humanos, também quando estão em crescimento exponencial,
que esse fenômeno é observado. As fermentações também acontecem quando a curva de crescimento da população microbiana se encontra nessa fase. A velocidade de crescimento é bastante variável. Geralmente, seres procarióticos, bactérias, crescem mais rapidamente que os eucarióticos, pois a estrutura celular é mais simples. Já os seres eucarióticos menores, como no caso os unicelulares, leveduras, crescem mais rápido que os eucarióticos maiores e pluricelulares. Muito importante. Vamos também mencionar essa importante fase da curva de crescimento microbiano mais adiante. Ao estudar os fatores intrínsecos ou extrínsecos, vamos associar estes com a fase lag ou log da curva de crescimento. Terceira fase, estacionária ou equilíbrio. Se observa a taxa de crescimento e de morte celular iguais. Ocorre quando se inicia limitação de nutrientes e acúmulo de metabólitos. Ainda pode ocorrer catabolismo e produção de metabólitos secundários. Para lembrar, catabolismo é a fase do metabolismo em que ocorre a degradação pelo organismo das macromoléculas nutritivas, carboidratos, proteínas e lipídios, com liberação de energia. E os compostos do metabolismo secundário são compostos extracelulares secretados ao meio externo, como, por exemplo, o alimento. Quando se deseja a obtenção de produtos produzidos por micro-organismos em processos agroindustriais, se utiliza uma técnica conhecida como cultivo contínuo. Significa manter as células em fase log ou estacionária, onde observa-se excreção dos metabólitos secundários de interesse. Se faz controle de densidade populacional ou aporte de nutrientes. Por fim, temos a quarta fase, a de declínio ou morte. Se observa maior número de morte celular. Podemos dizer que a manutenção de uma cultura estacionária por muito tempo conduz as células ao processo de morte. Essa fase também ocorre quando há falta de nutrientes ou por competição com outros grupos microbianos mais fortes. Aqui temos o resumo das 4 fases da curva de crescimento bacteriano, reforçando que nas fases lag e estacionária, a taxa de crescimento é nula, ou seja, igual a zero. Na fase log, a taxa é máxima, e na última fase, a do declínio, o crescimento é negativo. Agora, a capacidade de sobrevivência ou de multiplicação dos micro-organismos que estão presentes em um alimento depende de uma série de fatores. A combinação de fatores, juntamente com o fornecimento de nutrientes, o que chamamos de substrato, pode favorecer o crescimento exponencial da população e, consequentemente, provocar o deterioramento rápido do alimento ou conferir doenças pela ingestão de alimentos contaminados. Aos fatores que estão relacionados com as características próprias dos alimentos, que chamamos de intrínsecos, e aqueles relacionados com o ambiente em que o alimento se encontra, os fatores extrínsecos. Vamos conhecer quem são os fatores intrínsecos? Atividade de água, pH, potencial de oxirredução, composição química, presença de agentes antimicrobianos naturais, estruturas biológicas e interação entre micro-organismos diferentes. Já em relação aos fatores extrínsecos, temos temperatura, umidade relativa e atmosfera que envolve o alimento. Primeiro fator intrínseco a ser estudado é a atividade de água. Quando se estuda a água nos alimentos, sempre aprendemos que há 2 tipos de interação das moléculas de água no interior dos alimentos.
Água ligada, que são as moléculas de água ligadas aos constituintes dos alimentos por forças físicas e que não está livre para agir como solvente ou para participar de reações químicas e, portanto, não pode ser aproveitada pelos micro-organismos. E temos o que chamamos de água livre, que constitui as moléculas de água que não se encontram fortemente ligadas aos constituintes, e essa água pode ser aproveitada pelos micro-organismos para seu desenvolvimento. A atividade de água é o parâmetro que mede a disponibilidade de água em um alimento. É a relação existente entre a pressão parcial de vapor d'água contida no alimento P pela pressão parcial de vapor de água pura, PO. Os valores de atividade de água variam de 0 a 1. Uma atividade de água igual a 1 significa que é água pura, sem a presença de nutrientes. Um valor de atividade de água igual a 0,999 significa que já existe um mínimo de nutrientes disponíveis. A atividade de água igual a 0,60 significa que praticamente não existe água livre que favoreça o crescimento de bactérias, tornando-se uma barreira. Porém, alguns tipos de fungos ainda conseguem se reproduzir. A adição de sais, açúcar e outras substâncias provoca a redução no valor de atividade de água, porque reduz o valor de P, sendo essa redução variável em função da natureza da substância adicionada. A retirada parcial ou total de água, no caso concentração e desidratação, respectivamente, também provoca um abaixamento no valor de atividade de água de um alimento, porque as moléculas de água removida são as classificadas como livre. O congelamento provoca o abaixamento da atividade de água, porque as moléculas de água que mudam de estado físico são as que são classificadas como livres. A tabela demonstrada neste momento apresenta valores de atividade de água de alimentos frescos e processados. Verifica-se que na maioria dos alimentos frescos, a atividade de água é superior a 0,95. Já entre os alimentos processados, os valores de atividade de água são variáveis. Alimentos como pão e a maioria dos queijos, a atividade de água é alta, tal e qual os alimentos frescos. Os alimentos que passam por processamento, que remove parte da água livre, os valores de atividade de água são menores, como por exemplo, geleia de frutas, que é um produto derivado que passa pelo processamento de concentração, onde a água livre presente é removida parcialmente. As frutas secas, que passam pelo processo de desidratação, que é a retirada total de água, também possuem valores de atividade de água inferiores, quando comparados com os alimentos frescos. Os cereais são os grupos de alimentos que possuem os menores valores, pois estes passam pelo processo de secagem no seu beneficiamento e, consequentemente, diminuindo os valores de umidade e de atividade de água. Nunca confundem umidade com atividade de água e vice-versa. A umidade é a medida da quantidade total de água contida no alimento, água total, ligada mais livre. Já a atividade de água, em termos práticos, é o teor de água que pode reagir com os micro-organismos, estando disponível ao seu desenvolvimento. É água livre. Os micro-organismos têm uma faixa de valor mínimo, uma de valor máximo e uma de valor ótimo, onde se observa a maior taxa de crescimento. Em geral, as bactérias requerem atividade de água mais alta que os fungos, e dentre elas, as gram-negativas são mais exigentes que as gram-positivas. A maioria das bactérias deteriorantes não se multiplica em atividade de água inferior a 0,91, enquanto que os fungos deteriorantes podem se desenvolver em atividade de água até 0,80.
Quando me refiro a fungos, estes podem ser bolores, mofos e leveduras. As bactérias patogênicas, como por exemplo Staphylococcus aureus, toleram a atividade de água até 0,86 para sua multiplicação, enquanto que o Clostridium perfringens não se desenvolve em alimentos com atividade de água inferior a 0,94. Os valores mais baixos de atividade de água relacionado com desenvolvimento de micro-organismos são 0,75 para bactérias halofílicas, 0,65 para fungos xerofílicos e 0,60 para leveduras osmofílicas. Dessa forma, considera-se o valor de 0,60 como o valor de atividade de água limitante para a multiplicação de qualquer micro-organismo. Aqui apresento termos importantes para sabermos. Halofílicos são as bactérias que necessitam de uma concentração mínima de cloreto de sódio para se desenvolver. Por exemplo, a bactéria Staphylococcus aureus cresce em concentração de 10% a 20% de cloreto de sódio, porém não produzem toxinas em concentrações superiores a 5% de sal. Xerofílicos são os bolores que possuem afinidade a ambientes secos. Geralmente são os micro-organismos encontrados em grãos, aos quais são secos e possuem baixa umidade e também baixa atividade de água. Por exemplo, temos o gênero Aspergillus, muito encontrado em amendoim e associado com a produção de micotoxinas. Osmofílicos são as leveduras capazes de se desenvolver em alimentos com alta concentração de açúcares, como por exemplo o gênero Saccharomyces, micro-organismo participante da fermentação alcoólica na produção de pães e bebidas. Nessa tabela, temos os valores mínimos de atividade de água de alguns micro-organismos específicos. Pseudomonas spp, 0,97. São as bactérias deteriorantes de pescados, carnes e derivados, aves, leite e derivados, provocando problemas como a limosidade superficial e odores desagradáveis. Escherichia coli, 0,96. Bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae, que vive no trato intestinal do homem e animais. É indicador de contaminação fecal. Clostridium botulinum, 0,94 a 0,97. Bactéria patogênica esporulada de grande importância na tecnologia agroindustrial, produtora da neurotoxina botulínica, que pode ser letal. Botrytis cinerea, 0,93. Mofo cinzento encontrado em morangos, deteriorando. Staphylococcus aureus, 0,86. Bactéria patogênica halofílica produtora de enterotoxinas. Presentes na microbiota humana, este micro-organismo está vinculado à contaminação de alimentos pelos manipuladores e feridas infectadas. Aspergillus glaucus, 0,70. Fungo xerofílico capaz de se desenvolver em uma ampla variedade de ambientes. Pode ser levemente patogênico e possui uma série de aplicações úteis na produção de alimentos. Saccharomyces louxi, 0,62. Levedura utilizada na elaboração de molho shoyu, conferindo o odor a caramelo característico de um produto de qualidade. Já em alimentos ricos em açúcares, como em geleias e mel, atua como agente deteriorante. O efeito da diminuição da atividade de água a um valor inferior ao considerado ótimo para um micro-organismo é o aumento da fase lag, do crescimento microbiano, e a diminuição da velocidade de multiplicação e do tamanho populacional. Esse efeito é devido a alterações em todas as atividades metabólicas, pois são reações químicas dependentes de água livre. Podemos afirmar que o aumento da fase de adaptação depende também de outros fatores intrínsecos que agem simultaneamente. Não é um fator isolado normalmente que sozinho possua essa capacidade. De modo geral,
Quando a combinação de fatores provoca um afastamento das condições ótimas de micro-organismo, mais alto será o valor de atividade de água necessária. Segundo fator intrínseco de importância, pH, acidez. É um dos principais fatores capaz de determinar crescimento, sobrevivência ou destruição de micro-organismos nos alimentos. Assim como ocorre com a atividade de água, os micro-organismos têm valores de pH mínimo, ótimo e máximo para sua multiplicação. Sabe-se que a maioria se desenvolve melhor em uma faixa próxima à neutralidade, entre 6,5 e 7,5. Porém, alguns micro-organismos são favorecidos em pH ácido, como as bactérias láticas, que preferem ambientes com pH menores, acidez mais elevada. Também em relação ao pH, podemos dizer que, entre bactérias, as patogênicas são as mais exigentes em relação a este fator intrínseco, enquanto que os bolores e leveduras mostram maior tolerância. Aqui temos um quadro com os valores de pH ótimo, máximo e mínimo para os grupos importantes na microbiologia de alimentos. A grande maioria das bactérias tem faixa de pH ótimo entre 6,5 e 7,5, sendo que os patogênicos apresentam uma faixa de pH mais estreita. Já as leveduras possuem faixa ótima de pH entre 4 e 6,5, enquanto que bolores entre 4,5 e 7. Assim, temos o grau de tolerância a valores baixos de pH. Bolores maior que leveduras, que é maior que as bactérias. O quadro aqui demonstra os valores médios de pH de alguns alimentos. Podemos visualizar que alimentos de origem animal, como a carne, frango, peixe, leite, são altamente suscetíveis à multiplicação de micro-organismos, incluindo tanto bolores e leveduras quanto bactérias. Ainda em relação às carnes, sabe-se que a proveniente de animais fatigados deteriora-se mais rapidamente do que a carne obtida de animais descansados, devido ao valor de pH do alimento, que é maior na carne obtida de animais fatigados por conta do estresse pré-abate. Já em alimentos de origem vegetal, observamos valores de pH inferiores a 4,5, pH mínimo para o desenvolvimento bacteriano, em tomate, maçã. Vegetais como o milho, o pH é superior, sendo uma condição a ser controlada no seu processamento. Nessa tabela, podemos visualizar os valores de pH mínimo, ótimo e máximo de pH para micro-organismos específicos importantes em alimentos. É interessante reforçar que esses valores não podem ser considerados precisos, uma vez que são afetados por outros fatores que agem simultaneamente, como já conversamos na atividade de água. A maioria das bactérias possui valor mínimo de pH em torno de 4,5. Esse valor de pH é extremamente importante na tecnologia de alimentos, em virtude da bactéria Clostridium botulinum, que veremos a seguir. Continuando, no caso de lactobacilos, o pH mínimo para sua multiplicação é dependente do tipo de ácido utilizado na acidificação do meio. Assim, meios acidificados com ácido cítrico ou tartárico permitem o crescimento das bactérias láticas em pH mais baixo do que em meios acidificados com ácido acético ou lático. Esse tipo de informação é importante quando deseja elaborar uma conserva vegetal com auxílio de fermentação lática, por exemplo. Entre as leveduras, podemos verificar que o pH mínimo de desenvolvimento está na faixa de uma acidez mais elevada ou pH mais baixo, e máximo com faixa de pH superiores.
Bolores também atuam em faixas de pH inferiores a pH superiores, demonstrando maior tolerância que as bactérias. De acordo com o pH, os alimentos são subdivididos em dois grandes grupos: alimentos pouco ácidos e os ácidos. Essa classificação está baseada no pH mínimo para a multiplicação e produção da toxina botulínica pelo micro-organismo Clostridium botulinum, que é 4,5. Valores de pH abaixo de 4,5 assinala que não há o desenvolvimento de Clostridium botulinum, bem como de outras bactérias patogênicas. Isso define qual método de conservação devo submeter ao meu produto, ou seja, aplicarei um tratamento brando ou mais severo. Os alimentos pouco ácidos são aqueles que possuem pH igual ou superior ao valor de 4,5, como por exemplo os alimentos de origem animal, leite, carnes, pescado, alguns vegetais como o milho. Desta forma, os alimentos de baixa acidez ou pouco ácidos são os mais sujeitos à multiplicação microbiana, tanto de espécies patogênicas quanto deteriorantes. Os alimentos classificados como ácidos são os que possuem pH abaixo de 4,5. Há autores que subdividem essa classificação em alimentos ácidos, pH entre 4 e 4,5, e muito ácidos, que têm pH inferior a 4. Nos alimentos ácidos, como por exemplo beterraba, tomate, berinjela e ameixa, há predominância de crescimento de leveduras, bolores e poucas espécies bacterianas, principalmente láticas e algumas espécies de bacilos. Já nos alimentos com pH abaixo de 4, como por exemplo frutas cítricas, maçãs, refrigerante, azeitonas, o desenvolvimento microbiano fica restrito quase que exclusivamente a bolores e leveduras. Acredita-se que o pH adverso, ou seja, que não seja do interesse do organismo, quando na sua presença, afeta principalmente a sua respiração, por ter ação sobre suas enzimas e no transporte de nutrientes para dentro da célula microbiana. Assim como já conversamos no estudo de atividade de água, o pH desfavorável provoca um aumento na fase lag de crescimento microbiano. Quanto maior o tempo que uma população de micro-organismos encontra-se na fase de adaptação, maior a vida útil do alimento, pois, lembrando, na fase lag não há ação deteriorante ou patogênica. Outro fator considerado intrínseco é o potencial de oxirredução do alimento. Não é um fator muito utilizado na prática, porque a determinação do valor de EH de um alimento é bastante difícil, porque ocorre a interação da tensão do oxigênio que envolve o alimento, com a presença de compostos químicos que agem sobre este valor. Os processos de oxirredução estão relacionados com a troca de elétrons entre compostos químicos. Sua definição é a facilidade com que determinado substrato ganha ou perde elétrons. Quando o elemento perde elétrons, este é oxidado, enquanto que, quando ganha elétrons, é reduzido. Quando ocorre a transferência de elétrons de um composto para outro, estabelece-se uma diferença de potencial entre os mesmos, o seu potencial de oxirredução, expresso pelo símbolo EH. Este quadro apresenta as faixas de EH de diversos grupos de micro-organismos classificados pelo seu processo respiratório. Micro-organismos aeróbios, aqueles que necessitam de oxigênio para sobreviver, requerem valores de EH positivos para a multiplicação. Neste grupo estão incluídos a maioria dos bolores, leveduras oxidativas e muitas bactérias, principalmente as deteriorantes, como por exemplo Pseudomonas, Acinetobacter, Flavobacterium.
Pseudomonas já foram apresentadas. São as bactérias vinculadas à deterioração de carnes, pescados, leite. Acinetobacter, bactérias que podem provocar problemas na deterioração de alimentos conservados pelo frio, especialmente carnes e pescados não processados. Flavobacterium são as bactérias que crescem melhor a temperatura abaixo de 30 graus Celsius, estando envolvidos na deterioração de vegetais frescos e congelados, pescados, carnes e derivados. Esses micro-organismos requerem EH entre mais 350 a mais 500 milivolts. Os micro-organismos anaeróbios, ao contrário dos aeróbios, requerem valores baixos de EH, normalmente inferiores a menos 150 milivolts. Neste grupo está incluída a bactéria patogênica Clostridium botulinum. Este micro-organismo se desenvolve em condições de ausência de oxigênio e, como já mencionado anteriormente, produz em condições de anaerobiose a neurotoxina botulínica, que pode levar o indivíduo à morte. Há algumas bactérias que se multiplicam bem, tanto em condições de aerobiose quanto de anaerobiose, razão pela qual são denominadas anaeróbias facultativas, possuindo valores de EH entre menos 100 a mais 350 milivolts. A este grupo pertencem os micro-organismos da família Enterobacteriaceae e algumas leveduras. A família Enterobacteriaceae, as enterobactérias, englobam bactérias pertencentes aos gêneros Escherichia, Citrobacter, Klebsiella, Serratia, Edwardziella, Proteus e Erwinia. Vive no trato intestinal do homem e de animais, mas certas espécies podem ser encontradas vivendo saprofiticamente em plantas ou mesmo sendo patógenos em vegetais. Já algumas bactérias aeróbias multiplicam-se melhor em condições ligeiramente reduzidas e, por isso, são denominadas microaerófilas. Os valores de EH são baixos. Os lactobacillus e streptococcus são exemplos de bactérias incluídas neste grupo. Os lactobacillus e streptococcus, em geral, são importantes na produção de leites fermentados, queijos, produção de ácido lático, produção de vegetais fermentados e deterioração de alimentos e bebidas. Fazendo uma relação entre os valores de EH de alimentos com um grupo de micro-organismos que podem se multiplicar, temos os alimentos de origem vegetal, os quais possuem valores de EH entre mais 300 a mais 400 milivolts, o que explica a deterioração desses produtos por bactérias aeróbias e por bolores. Carnes in natura, em grandes pedaços, têm EH em torno de menos 200 milivolts, dando condições para a multiplicação da microbiota anaeróbia da carne. Enquanto que a carne moída, o valor de EH pode subir para até mais 200 milivolts, favorecendo o desenvolvimento de aeróbios. Já os queijos têm valores de EH variáveis, dependendo das condições de fabricação. Por exemplo, temos o queijo emmental, com faixa de EH entre menos 200 a menos 50 milivolts, e o cheddar, com valores positivos, entre mais 220 a mais 340 milivolts. Quarto fator intrínseco a ser estudado e que, junto com a atividade de água e pH, considero importante quando se trata de microbiologia de alimentos e aplicação de métodos de conservação, a composição química. Para que a multiplicação microbiana seja possível, os nutrientes água, fonte de energia, fonte de nitrogênio, vitaminas e sais minerais devem estar disponíveis e os produtos alimentícios são uma excelente fonte de nutrientes que permite o seu desenvolvimento. Quanto mais nutrientes, maior será o crescimento microbiano.
O primeiro nutriente necessário é a água e dispensa comentários. A água é sinônimo de vida e todos os seres vivos necessitam dela para sua sobrevivência. Agora, quando se trata de fonte de energia, os micro-organismos podem utilizar açúcares, álcoois e aminoácidos, sendo que alguns são capazes de utilizar açúcares complexos, como amido e celulose, como fonte de energia, transformando-os em açúcares mais simples. Os lipídios também podem servir como fonte de energia, mas esses compostos são metabolizados por um número reduzido de micro-organismos encontrados nos alimentos. Como fonte de nitrogênio, os aminoácidos são os mais importantes, mas uma grande variedade de outros compostos nitrogenados também pode ser utilizada. Por exemplo, alguns micro-organismos são capazes de metabolizar nucleotídeos, enquanto outros metabolizam peptídeos e proteínas complexas. As vitaminas são importantes fatores de crescimento de micro-organismos, uma vez que fazem parte de diversas coenzimas envolvidas em várias reações metabólicas. As mais importantes são os do complexo B, a biotina e o ácido pantotênico. Entre os micro-organismos, verifica-se que as bactérias gram-positivas são mais exigentes em suas necessidades de vitaminas que as gram-negativas. Em relação aos sais minerais, embora necessários em quantidades muito reduzidas, são indispensáveis para a multiplicação microbiana, pois estão envolvidos em muitas reações enzimáticas. Entre os minerais se destacam sódio, potássio, cálcio e magnésio. Outros, como ferro, cobre, manganês, molibdênio, zinco, cobalto, fósforo e enxofre, podem ser igualmente importantes. Aqui temos um quadro que resume os nutrientes além da água importantes para o desenvolvimento microbiano. Energia, açúcares, álcoois, aminoácidos, amido, celulose e gordura. Nitrogênio, aminoácidos, peptídeos e proteínas. Minerais, sódio, potássio, cálcio, magnésio, ferro, cobre, manganês, fósforo, zinco, enxofre, cobalto e molibdênio. Vitaminas, complexo B, biotina e ácido pantotênico. De acordo com o tipo de nutrientes que compõem o alimento, podemos determinar qual grupo de micro-organismo terá maiores possibilidades de se desenvolver. Bolores são de particular interesse na deterioração de matérias-primas ricas em carboidratos complexos, os polissacarídeos, tais como amido e celulose, encontrados em grãos e produtos de panificação. Os óleos e gorduras sofrem a ação de muitos bolores, leveduras e algumas bactérias. A grande parte das bactérias preferem se desenvolver em alimentos ricos em proteínas. Já as leveduras se desenvolvem melhor em fontes de carboidratos mais simples, encontrados nas frutas e seus derivados ricos em sacarose. Deem uma analisada na tabela à esquerda. Há exemplos de diversos alimentos e a sua respectiva composição química. Em água, proteínas, lipídios, cinza, que são os sais minerais, e carboidratos. Vamos ver aqui, por exemplo, a farinha de trigo. Ela tem uma quantidade significativa de carboidratos e nós sabemos que são carboidratos complexos. Qual micro-organismo de interesse? O grupo dos bolores. Vamos ver ali carne bovina. Tem uma quantidade bem significativa de água, depois lipídios e proteínas. Então, a gente vê que são as bactérias que acabam agindo neste tipo de alimento. Vamos ver agora um outro exemplo. Banana. Banana rica em água e carboidratos. Quem são os grupos de micro-organismos que preferem atuar em fontes de carboidratos mais simples? Então, as leveduras. Não quer dizer que outros micro-organismos não vão se desenvolver, porque a gente sabe que os fatores eles estão interligados entre si. Mas a composição química ela pode dar indícios
de quais grupos preferencialmente vão agir naquele tipo de alimento. A estabilidade de alguns alimentos frente ao ataque de micro-organismos é devida à presença de substâncias presentes naturalmente com capacidade de retardar ou mesmo impedir a multiplicação microbiana, o que chamamos de fatores antimicrobianos naturais, também considerado um fator intrínseco. Alguns exemplos para ilustrar. Condimentos são um bom exemplo, pois contém vários óleos essenciais com atividade antimicrobiana, comprovada cientificamente, tais como eugenol, cravo e canela, alicina, alho, timol, isotimol, orégano, dentre outros. O ovo, em especial a clara, tem diversos agentes antimicrobianos naturais, por exemplo, a lisozima, que é uma enzima capaz de destruir a parede celular bacteriana, especialmente ativa em bactérias gram-positivas. Também tem a vidina e conalbumina, entre outros inibidores enzimáticos. Para completar, apresenta pH desfavorável à multiplicação microbiana, entre 9 e 10. O leite bovino contém numerosas substâncias antimicrobianas naturais, com ação específica e inespecífica. O sistema lactoperoxidase é um exemplo de ação inespecífica, promovendo a queda de peróxidos presentes no leite, liberando oxigênio e oxidando grupos enzimáticos metabólicos vitais aos micro-organismos. Este sistema é bactericida para bactérias gram-negativas e bacteristático para as gram-positivas. Bactericida, substância que elimina as bactérias. Sufixo cida, significa matar. Bacteristático, substância que tem ação de inibir o crescimento bacteriano. Sufixo estático, significa parar. Já a lactoferrina é uma proteína presente no leite que inibe a multiplicação celular pela retirada de íons ferro. A lisozima também tem a sua importância no controle do desenvolvimento microbiano. Os derivados do ácido hidroxinâmico encontrados em frutas e vegetais são importantes agentes antimicrobianos, com ação predominantemente sobre bactérias e alguns fungos, assim como os taninos, presentes em frutas e sementes. Além disso, as frutas contêm ácidos orgânicos e óleos essenciais, importantes na inibição da multiplicação microbiana. Estes compostos encontrados naturalmente nos alimentos com ação antimicrobiana são bons coadjuvantes quando se trata de diminuir ou barrar o desenvolvimento microbiano. É uma área muito pesquisada e o uso dessas substâncias isoladas tem sido utilizado na elaboração de filmes, que ajuda a aumentar a vida útil dos alimentos. A adição de substâncias de forma proposital em formulações de produtos derivados também colaboram para evitar ou diminuir a proliferação de micro-organismos. Por exemplo, o uso de vinagres em salmoura de palmito e conserva, acidificando o meio e impedindo de haver o risco de desenvolvimento da bactéria Clostridium botulinum, por conta do pH do palmito, maior que 4,5. Condições de anaerobiose, fechamento da embalagem de maneira tal que há a formação de vácuo interno e que este micro-organismo é comumente encontrado nesta matéria-prima. O uso de sal de cura, nitrato e ou nitrito de sódio em formulações de derivados cárnicos. Sabe-se que estes sais possuem uma ação especial frente ao Clostridium botulinum, inibindo seu desenvolvimento. Outro fator intrínseco são as estruturas biológicas. Embora alguns autores consideram que as estruturas estão inseridas dentro do fator agentes antimicrobianos naturais. As estruturas biológicas funcionam como barreiras mecânicas para a penetração de micro-organismos às partes nutritivas. Nessa categoria estão a casca de frutas e de ovos, pele de animais e a película que envolve as sementes.
E por fim, temos a interação entre os micro-organismos como fator intrínseco. Um determinado micro-organismo, ao se multiplicar em um alimento, produz metabólitos que podem afetar a capacidade de sobrevivência e de multiplicação de outros micro-organismos presentes nesse alimento. Antagonismo, forte oposição a outros micro-organismos, impedindo o desenvolvimento destes. Exemplo de antagonismo: bactérias láticas produzem ácido lático, alterando o pH de tal forma que torna o alimento ácido demais para o crescimento de outros micro-organismos, como Clostridium botulinum. Mesmo princípio da adição de vinagre, na verdade, o ácido acético, em produtos derivados, desejando a mesma função inibidora. Os streptococos e lactobacilos produzem água oxigenada, que é inibidor para muitas bactérias, entre elas Pseudomonas spp, Bacillus spp e Proteus spp. Há micro-organismos capazes de produzir determinadas substâncias com atividade bactericida, denominadas de bacteriocinas. O maior interesse na área agroindustrial de alimento são as bactérias láticas, que são capazes de produzir uma ou mais bacteriocinas. Por exemplo, temos a lisina, bactericina produzida por Lactobacillus lacteus spp lactis. É efetiva para impedir o desenvolvimento de bactérias gram-positivas e a germinação de seus esporos, mas não é ativa contra bactérias gram-negativas. As bactericinas e as bactérias produtoras de bactericinas em alimentos têm sido empregadas como recurso tecnológico na produção de certos tipos de alimentos, com o objetivo de controlar o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos e ou micro-organismos deteriorantes nesses produtos. Por serem as bactericinas consideradas conservadoras naturais, seu emprego em alimentos é muito promissor. Comensalismo, associação em que um dos organismos recebe benefícios e o outro não é afetado. Exemplo de comensalismo: produtos do metabolismo de certas bactérias podem ser essenciais para a proliferação de outras, como no caso das substâncias tiamina e triptofano, essenciais ao Staphylococcus aureus, e podem ser produzidas em determinados alimentos como consequência da contaminação por Pseudomonas aeruginosa. Há também o exemplo de leveduras que degradam o ácido lático de alimentos fermentados, tornando estes favoráveis ao crescimento e produção de toxinas por Clostridium botulinum. Competição: interação de dois organismos que disputam um recurso indispensável, tais como espaço, água, nutrientes e oxigênio. Em determinadas situações, a adição de micro-organismos inofensivos a um produto pode estimular o processo competitivo existente entre os componentes da microbiota presente. Assim, os micro-organismos patogênicos podem ficar desfavorecidos nessa competição e serem eliminados ou terem sua população reduzida. Este tipo de inoculação de micro-organismos inofensivos vem sendo utilizado no controle de contaminação de aves com patógenos como Salmonella e Campylobacter. Neste processo, promove-se a colonização da superfície epitelial do trato gastrointestinal de aves recém-nascidas com micro-organismos inócuos retirados de aves adultas. Essa exclusão competitiva é particularmente interessante no caso de aves que são alimentadas com ração contendo antibióticos, porque estes interferem na microbiota do trato gastrointestinal das aves, facilitando a colonização por patógenos. A partir de agora, vamos estudar os fatores extrínsecos, que são aqueles relacionados com o ambiente em que o alimento se encontra. Ao todo, são 3 fatores: temperatura, umidade relativa e atmosfera que envolve o alimento. Primeiro fator, temperatura, que é o fator ambiental mais importante que afeta a multiplicação dos micro-organismos.
Os micro-organismos podem multiplicar-se em uma faixa de temperatura bastante ampla, havendo registros de desenvolvimento a um mínimo de 35 graus negativos e um máximo de 90 graus Celsius positivos. A temperatura exerce influência marcante na duração da fase de adaptação ou lag, na velocidade de crescimento populacional e do número final de células de uma população. A classificação dos micro-organismos, quando se trata da temperatura, é de acordo com a sua temperatura ótima de crescimento. Lembrando que neste fator, os micro-organismos também possuem uma temperatura mínima e máxima de crescimento. Quando este se encontra na faixa de temperatura ótima, significa que a proliferação ocorre em maior velocidade. Porém, como tudo está interligado, os fatores intrínsecos e demais extrínsecos influenciam também. Os micro-organismos termófilos têm temperatura ótima de multiplicação entre 45 e 65 graus Celsius, mínima entre 35 e 45 graus Celsius e máxima entre 60 e 90 graus Celsius. A maioria das bactérias termófilas importantes nos alimentos pertence ao gênero Bacillus e Clostridium, incluindo tanto espécies deteriorantes quanto patogênicas. Os micro-organismos mesófilos têm temperatura ótima de multiplicação entre 25 e 40 graus Celsius. Normalmente se fala temperatura ambiente, mínima entre 5 e 25 graus Celsius e máxima entre 40 e 50 graus Celsius. Os mesófilos correspondem à grande maioria daqueles de importância em alimentos, inclusive a maior parte dos patógenos de interesse, como por exemplo Staphylococcus aureus, importante patógeno existente na microbiota dos humanos, os tornando agentes de contaminação nos alimentos, e a levedura Saccharomyces cerevisiae, importante na elaboração de bebidas e produtos de panificação. Por fim, temos os micro-organismos pisciclófilos e os pisciclotróficos. Micro-organismos pisciclófilos que têm a temperatura ótima de multiplicação entre 10 e 15 graus Celsius, mínima entre menos 5 a mais 5 graus Celsius e máxima entre 15 e 20 graus Celsius. Enquanto que, quando se trata dos pisciclotróficos, sua temperatura ótima de multiplicação é entre 25 e 30 graus Celsius, semelhante à temperatura ótima dos mesófilos. Porém, a mínima é entre menos 5 e mais 5 graus Celsius, igual aos pisciclófilos, e máxima entre 30 e 35 graus Celsius. Os micro-organismos pisciclófilos e os pisciclotróficos multiplicam-se bem em alimentos refrigerados, sendo os principais agentes de deterioração de carnes, pescado, ovos e frangos. Nesses grupos podem ser incluídos gêneros Pseudomonas, Alcalígenes, Flavobacterium e Micrococcus. Em relação aos fungos, podemos afirmar que crescem em uma faixa de temperatura mais ampla do que as bactérias e muitos são capazes de se multiplicar em alimentos refrigerados. Por sua vez, as leveduras não toleram bem temperaturas altas, preferindo as da faixa mesófila e pisciclófila. E quando estudamos o fator extrínseco temperatura, na tecnologia agroindustrial de alimentos, sempre se faz a relação das temperaturas com o comportamento bacteriano, porque é o grupo de micro-organismos mais exigentes e se multiplicam em faixas mais restritas. Iniciando na parte inferior da figura, temos as temperaturas negativas. A menos 18 graus Celsius, temperatura média do freezer doméstico é a zona de congelamento, também conhecida como zona de segurança, porque não se observa crescimento celular e pode ocorrer lesões celulares. De 0 a mais 10 graus Celsius é a zona de refrigeração. Nesta faixa de temperatura, há multiplicação muito lenta de micro-organismos, a cada 5 horas mais ou menos.
não elimina micro-organismos, pois sabemos que o uso do frio nas temperaturas de refrigeração diminui a velocidade do desenvolvimento microbiano. Não podemos esquecer do grupo psicrófilos e psicotróficos que conseguem se adaptar ao frio e se multiplicar. A zona compreendida entre mais 10 graus Celsius a 60 graus Celsius é conhecida como a zona de perigo, pois é nessa ampla faixa de temperatura que se observa a multiplicação dos micro-organismos mesófilos e termófilos, e dentre esses dois grupos há os patógenos. É nessa zona que há o crescimento exponencial da maior parte dos micro-organismos e a observação de deteriorações nos alimentos. Os patógenos nessa faixa de temperatura possuem a taxa de crescimento que faz com que seus mecanismos de patogenicidade estejam ativados, dentre esses produção de toxinas, quando for o caso. A próxima zona é a de segurança, que se estende até 100 graus Celsius, temperatura de ebulição da água pura a 1 atmosfera. Há a morte bacteriana, no caso a célula vegetativa, porém esporos e toxinas não são destruídos. Agora, a 120 graus Celsius, temperatura empregada no método de esterilização, uso de autoclave fechada, se observa a destruição de esporos e de toxinas. Lembrando que os esporos é a célula vegetativa que se encontra no interior de seu mecanismo de defesa, o esporo, quando se encontra em uma condição adversa. Exemplo, a bactéria Clostridium botulinum, que possui a capacidade de se esporular em aerobiose. As toxinas são substâncias químicas lançadas pelos micro-organismos produtores como parte de seu metabolismo. Daí surgem dois novos conceitos. Termodúrico, micro-organismos que toleram calor e resistem à temperatura de pasteurização, devido à formação de esporos. Lembrando, dependendo do produto, a pasteurização pode ser conduzida até 100 graus Celsius, como se observa em derivados de origem vegetal. E o outro conceito é o termolábil, que é o micro-organismo ou substâncias que não resistem a temperaturas de pasteurização. Sendo assim, quando se trata de substâncias, podemos dizer que as toxinas produzidas pelos micro-organismos não são termoláveis. O fator extrínseco, umidade relativa, é um fator que interfere diretamente no fator intrínseco, atividade de água, pois há uma correlação estreita entre os dois. A umidade relativa do ar ou ambiente é a quantidade de água presente no ar em relação ao seu ponto de saturação, ou seja, até a quantidade máxima possível de presença de água no ar antes que ela se precipite. Quando o alimento está em equilíbrio com a atmosfera, a umidade relativa é igual a atividade de água vezes 100. Assim, alimentos conservados em ambientes com umidade relativa superior à sua atividade de água tenderão a absorver a umidade do ambiente, ou seja, água. Isso ocasiona um aumento no fator intrínseco atividade de água. E o que isso significa? Com a absorção de água e consequente aumento na atividade de água, micro-organismos que não se desenvolveriam no alimento porque a atividade de água mais baixa estava atuando como uma barreira, podem iniciar sua multiplicação, porque a atual atividade de água superior viabiliza o crescimento celular. Por outro lado, o alimento perderá água se a umidade relativa ambiental for inferior à sua atividade de água, causando uma diminuição neste valor e acarretando consequências. A consequência positiva é que uma atividade de água menor inviabiliza o crescimento de diversos micro-organismos ou diminui a velocidade de multiplicação dos mesmos, aumentando sua vida útil. Em contrapartida, o alimento torna-se murcho e mais seco, perdendo atributos sensoriais desejáveis. Submeter um determinado alimento a ambiente com umidade relativa mais baixa é o princípio da desidratação de frutas, que combinados com a velocidade do ar em circulação e a sua temperatura, promove a retirada de água livre e diminuição de sua atividade de água, tornando-se uma barreira para a multiplicação de vários micro-organismos.
E para finalizar o assunto, temos o terceiro e último fator extrínseco, que é a composição gasosa do ambiente, ou seja, sua atmosfera. A composição gasosa do ambiente, que envolve alimento, incluso os gases no interior de uma embalagem, pode determinar os tipos de micro-organismos que predominarão. Já sabemos que a presença de oxigênio favorece a multiplicação de micro-organismos aeróbios, enquanto que a ausência deste causará a predominância dos anaeróbios. Os facultativos conseguem se desenvolver na presença ou ausência de oxigênio, embora nem sempre em uma mesma taxa de crescimento. Modificações na composição gasosa são capazes de causar alterações na microbiota que sobrevive ou que se multiplica em determinado alimento. A atmosfera modificada corresponde a ambientes nos quais o oxigênio é total ou parcialmente substituído por outros gases, sendo considerado um recurso tecnológico para aumentar a vida útil dos alimentos. As embalagens contendo diferentes combinações entre oxigênio, nitrogênio e gás carbônico são as mais empregadas industrialmente. A combinação de gases reduz a taxa respiratória e a senescência do tecido vegetal, no caso a sua morte. Também diminui a deterioração dos mesmos. A embalagem a vácuo é muito utilizada na indústria de carnes, que no caso é a retirada total de ar no interior da embalagem, inviabilizando o desenvolvimento de deteriorantes e patógenos aeróbios encontrados na carne in natura. A atmosfera contendo 10% de gás carbônico, conhecida como atmosfera controlada, é utilizada há muito tempo para prolongar a vida útil de frutas, especialmente maçãs e peras, pois provoca o retardo da deterioração causada por fungos filamentosos. Agora vocês sabem por que encontramos disponível nos mercados e fruteiras maçã o ano todo, visto que a colheita é efetuada apenas uma vez ao ano. Há estudos que indicam que o gás carbônico pode inibir o etileno, agindo por competição. O etileno é um hormônio vegetal responsável pelo amadurecimento e senescência nas frutas. Encerro essa videoaula com imagens que não queremos encontrar, nem como profissionais da área de tecnologia agroindustrial de alimentos, nem como consumidores. São imagens que ilustram como os fatores intrínsecos e extrínsecos favorecem o crescimento dos micro-organismos. Estes se encontram na fase log, a de crescimento exponencial da curva de crescimento dos micro-organismos. Agora vocês conhecem como os micro-organismos atuam diante dos diferentes fatores que um alimento possuirá. Podem propor a aplicação de métodos de conservação para evitar a deterioração ou diminuir a velocidade de degradação, assim como evitar ou eliminar patógenos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste conteúdo e que o apliquem enquanto profissionais da área agroindustrial de alimentos.